É hoje, a bola rola e como rola. Esse Januário, vamos falar tudo sobre o jogão. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E logo mais a bola vai rolar e como vai rolar, e seja no ar às 9h30 da noite. Estaremos lá, Vasco e Atlético Goianiense, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Antepenúltima do Brasileiro e penúltima jogo do Vasco em casa. O Vasco ainda no dia 4 vai fazer mais um jogo na sua casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai jogar daqui a pouquinho a final da Libertadores com o Botafogo. E eles vão estar de ressaca, sabe, de alegria ou de tristeza. Desculpe. Então, é um jogo que vale muito para o Gigante da Colina, não vale nada para o Dragão Goianiense. Isso porque o Vasco precisa da vitória para continuar aí com remotas chances de classificação para a Libertadores, ou 3 pontos que, além de acabar a chance matemática de qualquer chance matemática de rebaixamento, para o desespero do pessoal da Apocalipse, além disso, fica muito próximo de consolidar a pontuação matemática para a Copa Sul-Americana. Então, o Gigante da Colina não vale nada, mas olha, não se engane que o Atlético Goianiense, por estar rebaixado, não vai querer puxar gente com ele. Então, é um jogo que será difícil e todos os ingressos esgotados, a torcida empurrando o Gigante da Colina nos 90 minutos, que terá uma formação, será um outro Vasco. A começar pela comissão técnica que saiu, Rafael Paiva, demitido na derrota por 3-1 para o Corinthians. E, na verdade, ele é o treinador das 4 últimas derrotas, praticamente 4 derrotas seguidas, não resistiu. E o Felipe Loureiro, como jogador, foi o maior número de títulos da história do Vasco, será o treinador. Então, identificação com o Vasco não falta nessa comissão técnica. E a formação do time deve ser muito diferente em relação taticamente deve ser diferente em relação a quem vinha jogando com o Rafael Paiva. O Vasco jogava num 4-2-3-3, com os 3 homens já de frente, e com o Felipe Loureiro, o Vasco deve jogar no 4-4-2 simples, por um ano, o meio de campo, e com o Ryan, o Emerson Rodrigues fazendo uma dupla de ataque com o Vaete, e no meio de campo, apesar de uns colegas apuraram que o Felipe Coutinho começa jogando e o Paé no banco de reservas, que eu apurei que os dois vão jogar juntos, começar o jogo juntos. Desculpem. E quem será o segundo homem de meio de campo? O Hugo Moura, assim, volta à equipe, ele será titular. E quem será o parceiro dele como volante? Está entre o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir, ou o Safosa, que havia perdido espaço com o Rafael Paiva, ou o Leandrinho, que vinha jogando como ponta esquerda, pode vir a ser também no meio de campo para povoar bem em um meio de campo. E na zaga, Luiz Gustavo, da base, deve ganhar oportunidade no lado do João Vitor. O provável time do Vasco: Léo Jaci, Paulo Henrique, Luiz Gustavo, João Vitor e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho, ou Safosa, ou Leandrinho, Dimitri Paé e Felipe Coutinho.
Emerson Rodrigues, o Rayan e Vaeste deverão ser esses 11 que eles estarão jogando logo mais esse 6 de januário. Lá para as 8h30 já estaremos lá na Colina para fazer todos os preparativos de sorte, nossa entrevista pós-jogo, todas as emoções de Vasco e Atlético Goianiense. E para falar do Dragão Goianiense, nada melhor do que quem cobre o dia a dia do Dragão Goianiense, o Henrique Alcaraz, da Band News de Goiânia. Fala, Henrique! Saudações atleticanas para todo mundo ligadinho aqui no canal Vasco e Velocidade. Eu sou Henrique Alcaraz, setorista do Atlético Goianiense pelas Feras do Esporte, pela Band News FM Goiânia. Tô chegando com o noticiário do Dragão que já está no Rio de Janeiro para a partida de amanhã, 9h30 da noite, contra o Vasco no estádio de São Januário. O treinador Anderson Gomes, treinador interino Anderson Gomes, tem mais 3 partidas pela frente no comando do Atlético, começando agora pelo desafio contra o Vasco da Gama. O Dragão busca uma vitória fora de casa para chegar mais próximo do seu objetivo, a marca dos 30 pontos no Campeonato Brasileiro, 31 pontos na verdade, para não fechar a competição deste ano com a pior campanha da sua história. Esse número foi alcançado no ano de 2012, quando a equipe terminou na penúltima colocação com exatos 30 pontos, então o Dragão busca pelo menos 31 para não fechar com essa marca negativa. Para essa partida contra o Vasco, Anderson Gomes deve promover poucas mudanças na equipe, deve manter a mesma base do último jogo, inclusive no meio de campo, novamente atuando com 3 volantes. E a novidade deve ficar para o ataque. O meio atacante Shailon deve iniciar a partida jogando pela ponta direita e no comando do ataque ele deve optar pelo centroavante Derek. Então, diante de tudo isso, um provável Atlético pro duelo contra o Vasco deve ter Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Alex Vinícius na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo com Rony, Gabriel Baralhas e Haldney. No ataque, Shailon pela direita, Derek centralizado e Luiz Fernando pela ponta esquerda. Essa deve ser a provável escalação do Dragão para mais esse duelo contra o Vasco da Gama em São Januário. Vasco que eliminou o Atlético na Copa do Brasil, então o Dragão tem mais um motivo aí para buscar o resultado positivo jogando fora de casa, certo? Um abraço para todo mundo e que vença o melhor nesse grande duelo pelo Campeonato Brasileiro. Galera, até logo mais com as nossas emoções em Vasco e Atlético Goianiense. Lembrando que no turno lá em Goiânia o Vasco venceu por 1-0 o gol do DVD. E agora vamos ter mais emoções amanhã em São Januário. Até mais com o Vasco e Atlético Goianiense.